ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Como ovelha muda foi sacrificado por pecados que ele não cometeu. Ele mesmo sendo Deus obedeceu e por nós padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem é o Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. E nós vamos declarar Ele isso um dia desde o virá nos início. buscar. Senhor, desde o começo nós queremos declarar isso em nome de Jesus. Seu Filho o Senhor enviou para morrer na cruz por amor. Mesmo sendo Deus, ele se ofereceu. Deus, o seu Filho enviou Para morrer na cruz, para morrer numa cruz só por amor. Ele foi moído e transpassado, na cruz sofreu pelos meus pecados e as minhas dores ele levou. como ovelha muda, Como ovelha muda foi sacrificado por pecados que ele não cometeu. Ele mesmo sendo Deus obedeceu e por nós padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. que nós te louvamos, Como Pai. ovelha muda foi sacrificado Por pecados que ele não cometeu, com pecados que ele não cometeu. Ele mesmo sendo Deus obedeceu por nós, e por nós mas ao padeceu, terceiro dia
mas ao terceiro dia ressuscitou. E isso o inferno todo não consegue mudar. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. E é verdade, amado Pai, te louvamos e te agradecemos de todos os nossos corações. Fala conosco em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar no seu lugar aí. Graças a Deus, né? Então hoje, como nós falamos, é dia de nós lembrar, não com tristeza, mas com alegria, né? De nós, do momento que Jesus fez por nós na cruz, na história faz 1000 e poucos anos, né? Não, pastor, faz 2000 e pouco. Não, 2000 e pouco faz que ele nasceu, né? Se ele foi crucificado com 33, então, né, não faz 2000 anos, faz menos, né? Na história. Mas na eternidade sabemos que é por todos, né? Até o último ser humano que um dia poderá vir no mundo, o Senhor Jesus já morreu por ele, né? O Senhor Jesus já deu, já fez o que precisava fazer para ele ser salvo, né? E aí se a pessoa vai aceitar ou não, aí é outra história, mas a obra está feita, a obra está completa, né? E hoje em nome de Jesus. E hoje, pastor, sexta-feira santa, pastor, dá para comer carne vermelha? Dá, amém? Esse negócio de comer carne branca, é um costume religioso, né? Da religião predominante que você não acha na Bíblia, amém? Não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo que sexta-feira santa se come carne branca e se comer carne vermelha é pecado. Isso não está na Bíblia, tá? Mas isso é a religião predominante lá que inventou, né? Então você pode comer carne vermelha, carne branca, pode, não tem problema, né? Não pode comer morcego igual os chineses lá, né? Amarrado Jesus, né? Pode comer carne vermelha, não tem problema não. E se eu comer carne branca? Come também, não tem problema não. E se eu comer carne vermelha? Come também. Ninguém vai ser mais santo ou menos santo, né? Não existe, né? Isso é história da religião, não? E se nós falássemos, nossa Páscoa cristã, ela é baseada na Páscoa judaica, né, moço? Então nós fosse falar a verdade, nós tínhamos que comer erva amargosas, frutas, nós teríamos que comer carne de cordeiro, né? Eu não sei você, mas para mim carne de cordeiro não é carne branca, é carne vermelha, né? Então se fosse para nós obedecer, menos de obedecer a deles. Então não, amém? Nós lembramos hoje, né, moço, porque tudo isso que era um símbolo para eles, hoje para nós o que é uma realidade em Cristo Jesus, né? Por isso que nós na Santa Ceia comemos o pão, que é o corpo de Jesus, e bebemos, né, o suco, que é o sangue de Jesus. Aí domingo esperamos todo mundo ir na casa de Deus, como eu falei, né? Quem não está de quarentena, não, desentoca e vem para a igreja, né? Ai que horror, pastor, mas é verdade, não. As pessoas vão pagar conta, vão receber conta, as pessoas vão ganhar dinheiro, por que não pode vir para a igreja? Pode vir sim. Então Santa Ceia vai ser uma bênção, né? Vai ser Santa Ceia de Páscoa em nome de Jesus. Então vamos lá, não tem como nós não pregar isso aqui, né? Mas embora a gente não pregue isso aqui só na Sexta-feira Santa, nós vamos pregar hoje isso aqui na Sexta-feira Santa. A razão, né, o fundamento, digamos assim, que é Isaías 53. Nós estávamos até cantando essa canção aqui com o pastor Jaime, né? Isaías 53. Hoje a gente não vai acompanhar no telão, a gente vai acompanhar aí. Então você anota, medita, amém? Depois você procura em casa, depois você pode ler com calma.
em nome de Jesus. Se quiser ler todo Isaías 53, pode ler, né? É muito linda essa história. Então aqui em Isaías 53, que é o fundamento, digamos assim, da Páscoa, né? Do que nós hoje comemoramos, Isaías 53, versículo 1, é bem conhecido, né? Bem conhecido. Fala assim, Isaías está falando com Deus, né? Isaías 53, versículo 1, fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso aqui depois nós vamos lá em Romanos 10, né? O apóstolo Paulo vai perguntar, né? Será que não ouviram? Aí ele diz, Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Então como é que a fé vem ao coração, né, irmãos, das pessoas? A fé vem, né? A fé, nós vimos que tem a fé como um fruto, né? Que é aquela fidelidade gerada no crente, né? Mas e também tem aquela fé, né, irmãos, digamos assim, que é aquela certeza da onde a pessoa recebe milagres. Mas como é que a fé vem ao coração? Né, irmãos? A fé vem ao coração quando há o que? A pregação. Então o que nós temos que pregar? Quarta-feira nós temos que pregar a palavra de Deus. Não posso chegar aqui, né, irmãos, e falar coisas bonitas. Até um dia eu gravei vídeos, né, citando até algumas frases bonitas do Hitler, né, falando sobre alcançar os seus sonhos, sobre acreditar, sobre amar aquilo que tu faz. Se alguém não sabe quem é que falou, irmãos, fala assim, pá, que legal. Mas, irmão, porque o diabo fala bonito e deixou de ser diabo, é diabo ainda, né? Então não, a nossa palavra, né, irmãos, ela não é baseada no falar bonito, que não é nem um pouco difícil, mas é o que? Ela é baseada no fundamento da palavra de Deus. Então hoje nós estamos falando assim, irmãos, é importante Sexta-feira Santa, não sou eu que estou falando, nós temos qual é a base? A palavra de Deus. Irmãos, hoje nós temos que lembrar, não é com penitência, né? Não, é com alegria, porque Jesus já morreu, mas já ressuscitou. No que nós estamos baseados? Na palavra de Deus, né? Então aqui ele está perguntando, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, né? O braço do Senhor só vai se manifestar quando a pessoa que dá crédito à pregação. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de fé. Zero fé, zero manifestação, né? Uma fé maior, uma manifestação o que? Maior. Por isso que eu falei, às vezes vai ter pessoa que vai ter que criticar. O que é isso? Vocês não respeitam a tradição, onde se viu comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Mas às vezes a pessoa estava lá no carnaval bebendo. É como a gente fala, né? Aí se você fala contra o pecado, você está julgando ela. Ela vai dizer o quê? A velha frase que só isso que ela sabe, né? Não julguei para não ser julgadas. Né? Mas aí quando ela vê você comendo carne vermelha, né, irmãos? Aí ela pode falar de ti. Aí não é julgamento. Aí no caso dela, tipo assim, né? Quando ela está errada e tu alerta ela, tu está julgando ela, né? Agora quando ela acha que você está errado, aí ela não está te julgando. Né? Por quê, né, irmãos? Porque a pessoa está envolta em tantas tradições humanas, né, que Deus não pode mais o quê? Se manifestar. Então nós temos que ficar com aquela fé pura, aquela fé simples, aquela fé que está baseada o que, não, em dar crédito à pregação, né? Para que ali fala que o braço do Senhor venha se manifestar em nosso favor. Amém? E aí começa falando assim, no versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então tem muita informação aqui para nós, não? Pastor, então isso quer dizer que Jesus era feio? Não, eu estou afirmando que foi feio o que aconteceu com ele. Olhava para ele e não tinha nenhuma beleza para nós desejar ele.
Nós olhávamos para ele. Aliás, se você ler depois Isaías 52, né, diz que ele estava irreconhecível numa forma humana. Meu Deus, pastor, é como se fosse uma bola de carne, né? Sem os ossos quebrados, porque a profecia diz que nenhum osso se quebraria, mas aquela bola de carne, né? Parecido com aquilo que a gente viu no filme Paixão de Cristo, não, mas eu creio que foi muito pior, né? E aí, né? Não tinha nada que te desejasse naquela coisa, não é verdade? Mas você vê que foi nessa loucura, foi nessa, como fala Coríntios, nessa fraqueza de Deus, que começou então o que? A nossa salvação, né? Ali fala que ele era como a raiz de uma terra seca. Como assim uma raiz de uma terra seca, né, moço? Como é que é a raiz de uma terra seca? Ela é o quê? Seca, vazia, né? Ela é uma raiz que não tem nada, né? Que não tem água. E a palavra fala, né, moço, que ele se esvaziou, né? Quando não tinha mais sangue, começou a sair água. Aquilo até assim se explica, né? Que aquilo foi a gordura, mas mesmo que assim você não explicasse, a gente crê nisso, né? Saiu água, ele estava literalmente seco, né? Ele estava literalmente vazio. Lá no Salmo 22 fala que o coração dele se derreteu como cera. Quer dizer, pastor, que Jesus morreu literalmente de coração partido? Jesus morreu literalmente de coração partido. Por isso saiu sangue e depois saiu água, né? Dizemos, ele se esmiuçou, né? Ele se quebrou, sem os ossos, claro, né? Naquela forma humana dele. Por isso que a palavra fala, né? A gente olhando nós para ele, finalzinho aqui do versículo, né? 2. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas o que? E aí o versículo 3 fala assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Tem traduções que falam que sabe o que é padecer, né? Ou seja, ele era experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém? Os judeus, né, irmãos, eles leem isso aqui e eles falam que isso aqui se fala, se descreve Israel. Mas de onde que Israel vai ser isso aqui, né? Não, isso aqui não se aplica a Jesus, isso aqui se aplica à nação de Israel. De onde? Amém? É literalmente um ser humano aqui, é literalmente uma pessoa, é literalmente alguém desprezado, é literalmente, né, um indivíduo. Como é que vai ser Israel? Até Israel, eles não aceitam, né, muitas vezes, mas nós aceitamos, né? Que aqui fala o quê? De Jesus, né? Desprezado e comum, né, muitas vezes não é feito caso algum, como nós falamos, né? Hoje tem a comemoração da religião, né? Mas eles viram Jesus morto, eles viram Jesus, né, ali, né, numa imagem, né? Como eu falei, outros veem Jesus só na pança, né? Só na comilança, né? Outros veem Jesus, né, na religião. Outros veem aquele filme de Jesus e choram. Segunda-feira já vão para o trago de novo, né? Outros veem como fosse uma história bonita, né? A maioria das religiões acredita em Jesus de um jeito ou do outro. Eles acreditam sim, não aceitam ele, mas acreditam que houve esse tal, né? Mas negam ele como o Filho de Deus. Ainda hoje ele continua sendo o quê, irmãos? Desprezado. Como eu falei, né? Claro, tirando as pessoas que têm que ficar em casa. Sexta-feira é para estar cheia essa igreja aqui, irmãos. Nem que seja 30 pessoas por culto, é para faltar lugar nessa igreja aqui, né? As pessoas vão receber na lotérica, as pessoas vão no banco pagar a conta e ganhar dinheiro. Por que não vem na igreja? É porque às vezes o medo, né, faz a pessoa que desprezar Jesus, né? Até eu falava, né, irmão, assim, pastor, não vou na igreja, mas aí a pessoa pode viajar. Como é que pode viajar e não pode vir na igreja? É meio contraditório isso, não? Então você vê que muitas pessoas ainda hoje o quê? Não fazem caso de Jesus.
né? Embora elas não veem mais aquela coisa horrorosa na cruz, né, irmãos? Mas ainda eles continuam o quê? Não fazendo o quê de Jesus, caso algum. Então por isso que hoje é dia de nós lembrar sim, né, irmãos? Claro, não nos entristecer, né, irmãos? Porque a gente sabe que Ele já ressuscitou, né? Mas de agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz, né? Obrigado, Senhor, terminando com a Santa Ceia na Páscoa agora, né? Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez em meu favor, né? Quantas vezes eu um dia também estive ali te desprezando, não fazendo caso nenhum do Senhor, e graças a Deus o Senhor me chamou, amém? Como nós falamos, isso não faz a gente melhor do que ninguém, né? Mas faz diferente do que a maioria, sim. Então isso aqui é muito forte, irmãos, como ainda se aplicou, né, aquele momento ali. Isso aqui era uma profecia, né? 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, Isaías aqui foi escrito, né? Então isso se aplicava ali, né, se aplicou ao momento que ele morria, né? As pessoas balançavam a cabeça, saíam, né? E também se aplica, né, irmãos? Claro que não há crucificação novamente, porque já foi crucificado, né? Mas o desprezo, essas coisas, irmãos, ainda se aplica ainda hoje. Então isso aqui é muito forte, né? Vamos ler de novo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, ou, né, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e ainda hoje era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas olha só o que o versículo 4 fala, que é tão conhecido para nós, né? Tão conhecido. Pastor, eu conheço esse versículo. Eu também conheço feijão e arroz, mas cada vez que eu como feijão e arroz me alimenta, né? Não vou comer feijão e arroz, mas eu já conheço o gosto. Mas vai me alimentar quantas vezes eu comer, né? Então eu já conheço o gosto, mas me alimento cada vez que eu ouço. Então o versículo 4 fala assim: verdadeiramente Ele, então, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então a palavra fala o que, irmãos? Verdadeiramente, né? Não foi um anjo, não foi, né, irmãos, um grande profeta, não foi um grande herói da fé, não foi um grande líder, não foi, né, irmãos, um grande, um grande arcanjo. Não, foi o próprio Senhor Jesus. Ele, né, tomou sobre ele as nossas enfermidades. Ele tomou sobre ele, né, as nossas dores. É legal que ele colocou dores, porque a pessoa fala assim: não, isso aqui é espiritual, isso aqui é espiritual. Tá, mas será que para Deus é mais fácil converter uma pessoa do que curar a pessoa? É complicado, né? Aqui fala de cura espiritual, não fala de cura da saúde. Mas é tão difícil assim Jesus curar uma doença. Ele consegue fazer um cara nascer de novo, mas ele não consegue curar uma pessoa. Que coisa sem nexo, né? Então se alguém falar para ti: não, isso aqui é um símbolo espiritual, e são pecados, são dores, isso aqui é algo espiritual. Aí tu pergunta: mas é mais fácil ali converter um pecador do que curar alguém? Não, nascer de novo eu consigo, agora curar a carne, a carcaça, é complicado. É como ele falou aquela vez para o paralítico, né? Perdoados estão os teus pecados. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus ele pergunta: o que é mais fácil, né? Dizer, né, toma o teu leito, anda, né? Ou dizer, né, perdoados são os pecados. Aí ele fala: ó, pessoal, para vocês saberem que o Filho do Homem na terra tem poder para perdoar o pecado, digo, ó, levanta e anda. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Então é literal sim, amém, irmãos? A palavra é literal sim. As palavras usadas no original, né, em hebraico, que foi escrito, irmãos, fala sim de dores físicas. Coli é a palavra, né? De dores físicas, de carne mesmo, amém? Então ele fez isso. Pastor, forte não. E o que mais?
e nós, o finalzinho do versículo 4, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, quem estava vendo lá achava, né, irmãos, que Deus estava castigando ele porque ele merecia por causa dos pecados dele. Lembra lá na crucificação, né, irmãos? Uns falavam: Zé, acreditou em Deus? Desce daí, nós vamos acreditar em ti então. Será que ele não podia fazer isso? Claro que ele podia. Ué, acreditou em Deus? Ele que te salve agora. Desce daí, ó Cristo. Que horror, né? Até um dos ladrões, né? Os ladrões estavam ali, né? Zombava dele. Quer dizer, ele estava morrendo pela humanidade, no geral, né? Mas isso também se incluía pelo próprio povo que estava naquela hora ali matando ele, né? Crucificando ele, e as pessoas dando risada, né? Pessoal, ele estava me salvando e eu estava rindo da cara dele. Ele estava me salvando, levando o meu castigo, levando a minha praga, e eu achando, né, que ele estava sendo culpado pelo crime que ele cometeu. Como é que pode, né? E Jesus ainda lá na cruz dizia o quê? Uma das frases dele, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, graças a Deus, né, as nossas dores Ele levou, as nossas enfermidades Ele carregou. Pastor, mas por que as pessoas ficam doentes? Mas elas podem ser curadas pela fé. Porque as pessoas são pecadoras, elas podem se converterem pela fé, né? Então isso aqui é muito lindo. Aí o versículo 5 fala assim, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, né? Iniquidade aqui, né, irmãos, é rebelião, né? Ele foi ferido pela nossa iniquidade, ele foi castigado pela nossa rebelião. A palavra ali é rebelião, né? Iniquidade é rebeldia, é afronta. Iniquidade é a maldade contra Deus e a sua lei, a sua palavra. E ali fala o quê? Que foi as nossas, né, iniquidades, a nossa, como falamos, a nossa transgressão que estava o quê? Ferindo ele. Ai, pastor, que horror! Então você está dizendo que Jesus foi machucado, foi oprimido, foi moído? Foi. Depois você pode ler, né, ali mais tarde, que depois fala que Deus agradou moê-lo, né? Por isso que naquela hora que ele grita, Deus meu, por que é que o Senhor me desamparou? Aquilo era real, aquilo era verdade. Por um tempo ele foi, sim, o que, irmãos? Separado do Pai por causa de nós. Então, ao mesmo tempo, né, irmãos, que isso é um horror, porque quando o próprio filho dele se tornou pecado, não pecador, mas se tornou pecado, o Pai fulminou ele, né? Imagina eu então com o meu pecado dizer que eu não preciso de Jesus. No dia do juízo, Deus não vai me fulminar? Mas com certeza que Ele é amor, mas Ele é o que, irmãos? É justiça. Ele precisa aplicar o juízo sobre o pecado. Então, se quando o filho dele se tornou pecado, o Pai fulminou ele, você acha que eu e você sem Jesus, no dia do juízo, se comparecer sem Ele, né, não vamos ser fulminados também? Com certeza. Por quê? Porque o pecado nos exige o que? Um castigo, que é o inferno, né? E depois, mais tarde, é o lago de fogo. Então, ao mesmo tempo que isso é apavorante, né, isso coloca em nós um temor, ao mesmo tempo também, né, isso me leva a ser grato por Deus, né? Quem é de nós que entregar um parente, ou um filho, ou alguém que nós amamos, né, para morrer por pessoas, sabendo que muitas delas nem, digamos, recompensar nós ou nem agradecer nós não iríamos? Quem de nós, né, que se colocaria no lugar de Deus, que para o homem não ficar a eternidade separada dele, por um momento, né, irmãos, ele ficou o quê? Separado do próprio Filho amado dele. Então, ao mesmo tempo que isso coloca em nós, irmãos, um pavor, não é um medo, né, irmãos, mas é um pavor santo, um temor santo. Meu Deus,
Se quando Jesus foi cheio do pecado, o Pai fulminou ele, será que eu tenho a cara de pau de dizer que eu não preciso de Jesus? E dizer assim, olha aqui as minhas boas obras, a minha caridade, Senhor, olha aqui o meu bom comportamento, olha aqui a boa pessoa que eu fui. Pode vir nada. Misericórdia de nós, né? Por isso nós precisamos ser cobertos pela justiça de Deus, né? Para a obra que Jesus fez em nós. Então isso aqui é muito forte. Ele foi, versículo 5, ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ai, que horror, pastor. Eu só quero dizer que eu judiei Jesus, mas eu não estava lá, mas as suas futuras iniquidades estavam. Tanto o nosso pecado por causa de Adão e Eva, né, que todos nós pecamos, como também os pecados que a gente cometeu, estava lá nele. Forte isso, né? Mas é isso que nos trouxe salvação, graças a Deus. E aí fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. A paz com quem? Já preguei isso aqui numa quarta-feira, né? A paz com Deus. Então, se Jesus já pagou o preço, por que eu tenho que pagar de novo? Se Jesus já foi, pagar o preço, é como lá em Colossenses fala, né? Que ele tirou a nossa dívida e riscou, né? Você paga lá a conta de luz, aí chega alguém lá e vai cortar a luz, você faz o quê? Não, você não pode fazer isso. Não, mas eu tenho poder. Você pode ter o poder para fazer isso, mas você não tem o direito mais. Tá aqui, a conta tá paga, né? Você paga lá a tua conta de luz, né? Aí, como eu falei, o camarada lá, a concessionária, né? Ela pode ter o poder de fazer isso, né? Todo equipamento ali, ele pode subir lá e cortar a tua luz. Tá amarrado no nome de Jesus, né? Mas estou só dizendo, e cortar a tua luz. Mas você mostra o quê? Não, mas tá pago, O que ele tem que fazer, moço? Ele pode exercer esse poder para outra pessoa que está devedora, mas em você ele não pode. Amém? Agora, se você vai lá, é verdade, então sobe aí, corta, tá pago, mas fazer o que, né? De certo a CE, a RGE quer me cobrar de novo, então corta aí, tudo bem. Não, tem que ser humilde. Que humilde nada, isso é boca aberta mesmo. Não, sobe aí, tá aqui, tá pago. Não, vai no sistema lá, tá pago. Ah, não, é verdade. É verdade, né? Então, quer dizer, irmãos, a mesma coisa é a gente, não? O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Você vê que há algum tempo atrás estava essas modas do pessoal se cortar. O que é se cortar? É se infligir um castigo. Mas Jesus já foi o quê? Já foi cortado. Jesus já se entregou à morte. Ele já pagou o preço. O diabo não pode fazer eu carregar o preço, né? Não estou dizendo, né, irmãos, que nós não temos que ser corrigidos. Lá em Hebreus 5:12 em diante, né, fala que o pai corrige o filho que ama, né? Então, repreensão. Se eu estou errado, Deus me corrige, amém, né? Se eu estou errado, alguém me corrige. Não, porque não há acusação. Não há acusação, mas eu tenho que ser corrigido. Mas eu vou ser corrigido aqui pela palavra de Deus, amém? Aqui é a acusação. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E, para nós não ter dúvida também, não, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já fomos sarados. Para Deus a obra já está o quê? Já está no passado, né? Então, quando nós ouvimos a pregação e nós damos crédito, o braço do Senhor se manifesta, nos trazendo o quê, irmãos? Aquilo que já é nosso, mas aquilo passa o quê, irmãos? A vir a realidade, amém? Por isso que nós oramos, né? Ah, mas esses crentes aí, eles mandam, eles determinam. Será que eles não sabem que nós não podemos exigir nada de Deus? Mas sabemos mais do que eles, inclusive, amém? Mas quando nós mandamos o demônio embora, eu estou exigindo que Deus tire o demônio que Ele colocou na pessoa? Né? Quando, né, eu exijo em nome de Jesus, eu mando, eu determino, né, que a doença vá embora, eu estou exigindo que Deus desadoente uma pessoa que Ele adoentou? Não é assim, né?
Aí eles falam, será que esses crentes que ficam determinando, mandando, exigindo, será que eles não sabem que a gente não pode exigir nada de Deus? Sabemos mais do que eles. Amém? Por que nós sabemos mais do que eles? Porque Jesus mandava a doença sair. Ah, mas ele era Jesus. Tá, mas vai para Atos. Os apóstolos mandavam a doença sair. Ah, mas eram os apóstolos. Mas lá em Marcos 16 fala que quem cresce em nome dele expulsaria demônios e curaria os outros enfermos. Ah, mas isso era só para o tempo dos apóstolos. Aí você fala, me mostre livro, capítulo e versículo. Não só um, tem que ser mais de um, onde diga que Deus depois de um tempo não curaria mais as pessoas. Porque se Marcos 16 fala que na parte de expulsar demônios e curar os enfermos não vale mais, então a parte de pregar o evangelho e batizar as pessoas também não vale mais. Porque na mesma ordem que está dizendo para curar as pessoas e expulsar os demônios e falar em línguas, também manda ir pelo mundo, pregar o evangelho e batizar. Então por que eu continuo pregando o evangelho e batizando? Se uma parte do versículo não vale mais, por que a outra parte não vale também? Aí como fala, né? Responde essa. Então tira isso da tua cabeça, tá? Né? Não deixe ninguém com filosofias te enrolar. Quando nós mandamos, nós exigimos, nós determinamos, nós falamos, nós damos uma ordem em nome de Jesus, né? Nós não estamos mandando Deus fazer alguma coisa. Nós estamos o quê? Colocando em prática aquilo que Deus já fez e nos deu autoridade. Ninguém está exigindo nada de Deus, amém? Né? Não, então isso é muito importante para nós argumentar o que? De acordo com a palavra de Deus. Mas a parte de falar em línguas não é para hoje mais, expulsar demônios e falar assim, então nós não podemos mais pregar o evangelho e batizar as pessoas. Por quê? Porque o mesmo mandamento que mandou orar pela cura, falar em línguas e expulsar demônios, é o mesmo mandamento que acompanha o pregar o evangelho e batizar. Então não podemos pregar o evangelho mais e nem batizar. Acabou o tempo do batismo e da pregação. Mas não é bem assim. Engraçado que quando me convém é assim, quando não é bem assim. Então é falácia humana, tá? Mas esquece disso. Fica com a palavra de Deus, amém? Foi espiritual, material e físico que Deus fez a obra por nós, né? Nos trouxe a paz, levou a nossa enfermidade, levou o nosso castigo, e nós não somos obrigados a deixar vir cobrar de nós o que já foi cobrado. Por isso que nós oramos, amém? Por isso que nós determinamos, por isso que nós não aceitamos pensamentos contrários, né, do diabo sobre a nossa vida, porque Jesus já pagou a cruz, não sobrou um pouquinho para eu pagar. Mas tem que pagar o preço. Onde é que está no livro, capítulo e versículo que diz que nós temos que pagar algum preço? Isso é frase de efeito. Tem na Bíblia isso, no Novo Testamento? Não, amém? O que nós vamos passar, o que são as aflições, em sentido de perseguição do evangelho. Alguém vai falar mal de ti, alguém vai te criticar, alguém vai cortar a amizade contigo, alguém vai virar a cara, porque tu é crente. Essas aflições Jesus não levou. Nós vamos sofrer muitas vezes, né? Então, mas essa acusação aqui, ele levou, amém? Né? Tá tão gostoso da palavra, mas eu tenho que terminar. Jesus, né? Versículo 6 fala assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, né? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então nós estamos tudo perdidos, né? Quantas vezes Jesus falava que ele via o povo perdido como ovelha que não tem pastor? Quer dizer, cada um no seu caminho. Mas o que ele fala aqui, irmãos? Que ele com B maiúsculo, né? Ele é o bom pastor, né? Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De novo, né? Ele fez a rebeldia. Quando fala ali na iniquidade, eu volto a falar, é rebelião.
não é só o ato, né, irmãos, de se rebelar, mas é toda a consequência que a rebeldia traz, foi colocada sobre Jesus, amém? Até eu brinco, né, que a palavra aqui não significa rebelião, significa Avon. Ah, pastor, não compro mais Avon. Você sabia? A palavra é Avon. Avon é a palavra é Avon, significa iniquidade, significa rebelião. Mas não é só o ato de se rebelar, é toda a consequência da rebeldia também. Então ele não levou só a rebeldia, ele levou toda a consequência, amém? Todo o nosso Avon. Então eu não compro mais Avon, pastor. Sei lá porque botaram esse nome naquela marca de, né? Estou até gravando aqui, não vai me processar o pastor aí, né? Acho que até acabou aqui a bateria já. Ah, já foi essa bateria? Não está gravando mais. Está gravando sim, né? Não vai processar o pastor. Né? Mas eu digo assim, ó, vai lá e diz, mas a palavra é Avon. Não estou chamando que a marca de perfume é pecado, amém? Desse outro nome, né? Mas eu digo que aqui essa palavra é rebelião. Vai processar o pastor, né? Então, essa palavra aqui. Vamos terminar? Vamos terminar? Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Aqui nem fala, mas a gente prega 40 minutos, né? Uma frase que a pessoa não gosta, a pessoa pega e diz, não gostei. Mas a palavra ali é rebelião, é Avon, né? Rebelião, pecado, maldade, né? É toda a consequência maldosa do nosso ato foi colocada sobre ele. Por isso que nós falamos, né, irmãos? Quando a pessoa nega Jesus, o que vai acontecer? É como se ela quisesse levar nela o castigo pelos pecados dela. Por isso que ela vai ser fulminada no dia do juízo final, né? Por que a gente é salvo? Porque nós acreditamos e reconhecemos que alguém foi fulminado em nosso favor, então que ele cobriu nós com a sua justiça. Nós estamos reconhecendo aqui, que nós não podemos comparecer diante dele sem essa cobertura, amém? Por isso que é só Jesus que salva. É muito forte esse entendimento, né? Por isso que é só a justiça de Deus. Pastor, eu sou justo? Nem você é e nem eu sou, de mim mesmo, amém? Mas quando eu sou coberto pelo sangue de Jesus, a justiça de Cristo me cobre, amém? Então eu vou aprontar um monte porque Deus me ama. Se tu crê que Deus te ama, tu vai querer aprontar um monte, tu vai querer agradecer a Ele. Terminamos aqui. Eu falei segunda, né? Segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então o pastor não está falando que a marca lá do perfume é errada, não. Está falando que a palavra significa isso, né? É a palavra que significa isso. Então, né? Segundo aos Coríntios 5, versículo 21. Só 21, tá? Nós vamos parar aqui e nós vamos fazer uma oração. Versículo 21 fala assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, quem? Deus, amém? O fez pecado por nós, quem? Jesus, né? Então você viu, ó, ele o fez pecado por nós. Eu sempre digo, se você pedir, pastor, desenhe para mim o local onde todos os pecados da humanidade, desde Adão e Eva e os próprios pecados se encontram, eu vou desenhar Jesus crucificado. Ai, que horror! Por que horror? Né? Você consegue entender, né, irmãos? Ele o fez pecado por nós. Ele literalmente levou, né, irmãos, todo o nosso castigo, tanto a separação por causa de Adão e Eva, como o quê? Como os nossos próprios pecados que nós vamos cometer. O que? Ele fez a provisão, né? Jesus levou sobre ele. Meu Deus, pastor, que horror! Todos os pecados se encontrando num lugar só, num homem só, Jesus. Isso é muito forte, nós. Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Nós vamos terminar aqui. Para que nele, amém, fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu posso falar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tu é justo? Eu sou justificado por Jesus. Não é por mim mesmo, não é por boas obras, não é por caridade, não é por ser uma pessoa bem educada.
É como se eu falasse: Jesus morreu na cruz em vão. Eu posso ser um cara bom e eu vou para o céu. Eu não posso ser um cara bom ou não. Eu sou mau, né? Mas a graça dele me cobre para eu poder me salvar. Graças a Deus, né, moço? Para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então a gente lembra assim da crucificação. Não é para pagar penitência. Não é para, né, moço, comer carnezinha branca dizendo que é pecado comer carne vermelha. Aí segunda-feira está na bodega de novo. Não, né? Mas é o que? É agradecer a Deus. Deus, obrigado pela obra que o Senhor fez em meu favor, né? Eu te agradeço por entender isso aí. Quanto tempo eu tive, né, me dobrando a uma imagem, quanto tempo eu tive me dobrando a alguma coisa, quanto tempo eu tive me dobrando a ensinamentos humanos sem nem questionar se era assim mesmo. E hoje, graças a Deus, o Senhor me dá a graça, né, de eu poder conhecer o Senhor de verdade, de poder entender o que é a morte de Jesus na cruz, né? Quantas vezes que você assistiu o filme Paixão de Cristo e só chorou porque era uma história bonita, mas nunca entendeu, né, que era você que estava lá também, sendo em Cristo morto, em Cristo sepultado e em Cristo ressuscitado, né, para a glória de Deus, amém? Então isso aqui é muito lindo. Vou parar aqui. Domingo nós vamos continuar. Hoje eu continuaria sobre as virtudes de Davi. Hoje seria homem de guerra, né? Então vou dar uma pausa na palavra, nessa palavra, para pregar isso aqui. Domingo nós vamos pregar outra palavra aí, em nome de Jesus. Não vamos parar aqui. Então, tem que nós aprendemos, irmãos, né? Que nós temos que pregar isso para que o braço de Deus venha se manifestar. O que mais que nós aprendemos? Que Jesus não era homem, mas ele se fez homem para poder receber então o nosso pecado. Ele não ficou pecador, mas ele foi cheio com o nosso pecado. Se eu encho um copo d'água, ele não vira água, ele contém água. Ele continua sendo do material. Se caso é um copo de vidro, né? Que um copo de vidro, se eu encher ele de água, ele não vira água, ele contém água. O material que ele é feito é de vidro ainda, né? Então foi isso que Deus fez. Ele encheu Cristo com os nossos pecados. Por isso que só o sangue de Jesus perdoa, amém? Então pega essa palavra, medita, ora, leia, né? Te coloca nesse lugar também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Ai, pastor, então o senhor quer dizer que um dia haverá um julgamento? Sim. E por que as pessoas vão ser fulminadas ao lago de fogo e enxofre? Porque elas vão dizer o quê? Pode me julgar porque eu me garanto. E que ninguém se garante, né? Pastor, mas como é que pode? Mesmo estando tudo pronto para as pessoas serem salvas, por que é que elas vão para o inferno ainda? Não sei. Não é por causa de Deus mais, né? Eu sempre falo, se houvesse lá, né, irmãos, uma pessoa se afogando, alguém joga um bote salva-vida lá, né? Um colete lá para ela se agarrar, e ela se recusa e ela morre afogada. A culpa não é da água, porque a água está ali, né? Logicamente, a água é água, né, irmãos? E a culpa não é de quem jogou o colete salva-vidas lá. A culpa foi da pessoa que rejeitou, né? Ah, mas então por que Deus não faz a pessoa ser salva? Porque como é que ele vai quebrar, né, irmãos, o livre-arbítrio da pessoa, né? Como é que ele vai fazer a pessoa ser um robozinho? Não tem como, né? Ele fez o ser humano com poder de escolha. Então, infelizmente, a pessoa, né, irmãos, acaba rejeitando a obra da cruz. Então nós não podemos, né, jamais rejeitar a obra da cruz. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Embora venha ser, meu Deus, uma palavra conhecida,